Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luciana, sou advogada previdenciarista e hoje eu vou passar uma dica aqui para vocês com relação ao tempo de serviço militar, tá? Muitas pessoas não sabem que o tempo de serviço militar ele pode ser considerado como tempo de contribuição e eventualmente também como tempo de carência, tá? Mas eu vou explicar direitinho para vocês. O que acontece? Muitas pessoas prestam o serviço militar e depois segue a vida, vai trabalhar CLT, faz outros tipos de contribuições ao INSS e aí quando chega o momento da aposentadoria, a pessoa não sabe que esse período pode ajudar, tá? Pode ajudar tanto ela a completar o requisito, né, para completar o direito à aposentadoria, como também para ela de repente passar de uma regra para outra, né? Ela passar de uma regra menos benéfica para uma regra mais benéfica, onde a renda vai ser maior, né? Então, às vezes ela tem esse período lá que ficou lá atrás, né? Ela prestou o serviço militar, acabou se esquecendo e nem imagina que esse período pode contar, que pode ajudar na aposentadoria, tá? Então, como que a gente faz? Você deve solicitar, porque esse período, pessoal, ele não vai aparecer automaticamente lá no seu cadastro, né, no INSS, ele não vai aparecer automaticamente lá. Então você tem que levar ao conhecimento do INSS que esse tempo existiu. E aí como que a gente faz isso? Você deve comparecer à junta militar, onde você prestou o serviço, ou se por acaso estiver longe da sua casa, né, da sua residência, você vai até a junta militar mais próxima. Vai levar RG, CPF originais, o certificado de reservista, né? E um comprovante de endereço em nome próprio, atual. Geralmente a gente pede a conta de água ou conta de luz, que são os comprovantes de endereço oficiais, né? Vai levar, vai chegar lá, vai fazer o requerimento e aí eles vão marcar um prazo para você voltar e retirar. Quando você tiver com essa certidão em mãos, esse tempo vai ter que ser averbado no INSS, vai ter que levar o conhecimento do INSS para que ele averbe e passe a constar no seu cadastro, tá? É importante que você não tenha utilizado esse período para nenhum outro fim, para nenhuma outra aposentadoria em outro regime de previdência, ou também não pode ter utilizado como inatividade remunerada, tá bom? Das Forças Armadas. Tá bom, não utilizou para nada, esse tempo está livre, pode ser utilizado para o INSS. Vai fazer a averbação, isso vai passar a constar no seu cadastro, tá? Se você já estiver fazendo a sua aposentadoria, o processo da sua aposentadoria, o advogado já pode fazer isso tudo num processo só, tá? Ele já pede a averbação desse período, já pede a concessão da aposentadoria, faz tudo no mesmo momento. Mas às vezes a pessoa não está querendo se aposentar ali naquele momento, ela quer só deixar o cadastro certinho para que no futuro ela possa se aposentar de uma maneira mais rápida, mais fácil, tá? E aí isso pode ser feito também antes de pedir aposentadoria, tá? Em processo separado, isso pode ser feito assim, tá bom? E outra coisa importante também, né? Tanto você pode utilizar isso para que você tenha o direito a uma aposentadoria melhor, né? Como também se você já se aposentou e você tem esse período, de repente você pode pedir um pedido de revisão, fazer um pedido de revisão, tá? Porque muitas vezes, contando esse período, você pode ter direito a um benefício melhor do que o que você já recebe atualmente, tá bom? Tá bom, pessoal? E outra coisa importante também, a lei fala que o tempo de serviço militar pode ser contado como tempo de contribuição, tá? Não fala como tempo de carência. A grosso modo, depois eu vou tentar fazer um vídeo para explicar a diferença entre os dois, tá? Mas a grosso modo é o seguinte: tempo de contribuição é o total que você tem ou o total que o benefício exige para que ele seja concedido, tá? Então, por exemplo, cada aposentadoria tem um tempo total que ela exige para que ela seja concedida. Isso é tempo de contribuição. Carência é o mínimo necessário que o benefício exige para que ele seja concedido. É o mínimo necessário
de contribuições que a pessoa tem que ter, que ela tem que ter feito ao sistema, tá? Por exemplo, a aposentadoria por idade urbana, ela tem um mínimo necessário de 180 contribuições feitas ao sistema, tá? Do INSS. É lógico, o advogado que for analisar isso, ele vai analisar se essas 180 contribuições foram feitas de forma correta, como que foi feito, tá? Para ver se ela tá de acordo com o que o INSS requer, para que seja considerado. Mas, a grosso modo, é isso. Um mínimo de 180 contribuições. Isso é carência, tá? Tem pessoas que, por exemplo, tem mais. Tem 200, tem 250, tá? Esse total é tempo de contribuição. Agora, o mínimo necessário que o benefício exige para que seja concedido, isso é carência. E com relação ao tempo de serviço militar, a Lei 8.213, ela fala que ele vai ser considerado como tempo de contribuição. Então, o que a gente entende disso? Que pelo menos o mínimo que o benefício exige, a pessoa tem que ter, tá? O mínimo ela tem que ter. Então, esse tempo de serviço militar, ele vai ser um complemento, ele vai ajudar, né? Tanto a pessoa a, de repente, a conseguir se aposentar de uma forma mais rápida, como ela passar de uma regra para outra, que pode, de repente, ser mais benéfica para ela financeiramente, onde a renda vai ser maior, mas o mínimo ela tem que ter, tá? Agora, há tribunais que já entendem que esse tempo de serviço militar pode ser considerado também como carência, mas aí já depende de ação judicial, já é um outro caso, tá bom? E também a Instrução Normativa 128 do INSS, ela traz que o tempo de serviço militar pode ser considerado como carência, mas para serviços prestados a partir da publicação da Emenda Constitucional 103, que foi a reforma da Previdência, que aconteceu em 13/11 de 2019, tá? Então, para esse pessoal que vai se aposentar lá na frente, o tempo de serviço militar também vai contar como carência, tá bom? E como tempo de contribuição. Mas para quem está tentando se aposentar agora, ou de repente para quem já se aposentou, aí é tempo de contribuição, tá bom? Mas o importante é você saber que se você prestou o serviço militar, você pode ter esse direito, isso pode ajudar de repente a melhorar a sua aposentadoria, tá? O seu benefício previdenciário, e aí vale a pena você procurar, tá bom, pessoal? É claro, também é importante falar que para os casos de revisão, né, que de repente o tempo de serviço militar possa ajudar na revisão do seu benefício, tem que estar no prazo certinho para revisão, né, tem que estar no prazo para que você possa pedir a revisão. Então, vale a pena sempre você consultar aí um profissional, um advogado de confiança. Tá bom, pessoal? Muito obrigada. Curta, compartilhe com alguém que de repente você sabe que está passando por essa situação e que essa informação pode ajudar, tá bom? Muito obrigada, tchau, tchau, até o próximo vídeo.